Agora, a forma como o Trump reage, né, zombando, né, dos manifestantes dessa maneira, mais do que isso, né, jogando fezes nos manifestantes, como interpretar Trump, que na verdade está no início do seu mandato, né, muito no início, já enfrentando uma manifestação desse porte. A gente recebe neste momento uma professora de Relações Internacionais que vem nos ajudar aqui a entender os acontecimentos pelo mundo, a professora Regiane Bressan, que é professora da Unesp, especialista em América Latina também. Olá, professora! Seja bem-vinda ao nosso All News. Olá, bom dia a todos. Trump, ele tira sarro, né, dos manifestantes, dos americanos, né? Só que, ao mesmo tempo, para aqueles que gostam dele, adoram esse tipo de reação, né? Imagina, ele construir esse vídeo por inteligência artificial, jogando fezes nos manifestantes. Que impacto isso tem para os Estados Unidos e para a governabilidade mesmo de Trump? Como é que a senhora analisa o que aconteceu nesse final de semana, professora? Bem, o Trump ele tenta justamente catalisar o apoio daqueles que estão muito insatisfeitos com a política ou mesmo com a democracia atual. O que está acontecendo? Essa onda bastante conservadora, à direita, ela surfa não apenas nas redes sociais, mas ela consegue ocupar justamente um vácuo de insatisfação, ou seja, daquelas pessoas que estão, e jovens sobretudo, insatisfeitos com a política tradicional ou descrentes em relação à política convencional, à política tradicional, sobretudo porque partidos políticos das últimas décadas muitas vezes não conseguiram resolver os problemas econômicos. Então a gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos sofreram inflação, mas se comparado com a América Latina, muito menos do que os nossos países aqui da região. Ainda assim, existe uma população que é insatisfeita, que, claro, gostaria de melhores condições econômicas, e a partir disso, lideranças da direita vão aproveitando esses espaços para utilizar canais, como ele está fazendo, né, com inteligência artificial, para angariar apoio, angariar voto, angariar justamente essa população descrente. Vamos ver qual vai ser o... Professora, nós vamos ter. Por Pode ir, favor, pode ir. Fabiola. Não, não, pode ir, pode ir. Vai lá, Josias, eu ia já mudar de assunto. Nós vamos ter eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, né? Não avalia que, eventualmente, essas mobilizações populares podem surtir algum efeito contrário ao Trump nessas eleições, podem enfraquecê-lo, porque a senhora fala adequadamente, né, que tem um movimento anti-política, antissistema, mas o Milei também, na Argentina, representa esse mesmo movimento e já está num viés de baixa, né? Ele que estava dominando a cena política, já sofreu uma derrota ali nas eleições da província de Buenos Aires, né? Está também sob ameaça de nova derrota nas eleições que estão por vir. Não acha que, faltando alguma funcionalidade, e o americano está sentindo uma certa disfuncionalidade na gestão Trump, isso pode se reverter contra ele? Josias, muito bem colocada a sua pergunta, na medida em que vai ser realmente um grande teste para a democracia e para as instituições democráticas. O que acontece? Assim como na Argentina, que, claro, o Milei ele está sofrendo grande risco de perder nessas próximas eleições legislativas, o Trump, a partir de tantas manifestações, deve sofrer também com as eleições legislativas lá nos Estados Unidos. E é aí que vamos conseguir testar a força da democracia, a força até da crença em relação aos direitos humanos, às minorias, que o Trump, assim como o Milei, desrespeitam em seus países. Aliás, vai ser um momento bastante crucial nos Estados Unidos para a gente entender o quanto o Trump vai conseguir continuar seguindo com medidas autocratas, porque tanto Trump quanto Milei muitas vezes desrespeitam as instituições democráticas e vão partindo para um governo autoritário, com certo autoritarismo. Então, no caso da Argentina, houve muito temor quando ele dizia: vou destituir o Banco Central, vou dolarizar a economia, ou seja, ele, um presidente, não poderia fazer isso a não ser que rompesse
com a democracia. E o Trump também sinaliza justamente ir nesse sentido. Assim, vai ser muito importante esse momento e, claro, a gente vai perceber pelas manifestações nas ruas dos Estados Unidos o quanto ele vai enfrentar de oposição, o que, claro, é importante para mantermos a democracia, que eu acho que é o principal ponto aí que nós tememos. A gente está acompanhando, inclusive, essas declarações de Trump, esses gestos de Trump, né? Ele não tem papas na língua, né? A gente sabe o quanto ele vai atacando outros países e tem sido muito um foco aqui a América Latina. Quem falou sobre isso no final de semana foi o presidente Lula, mais uma vez dando um recado. Ele não falou o nome do Trump, mas ele participou de um evento nesse final de semana, ainda é um evento homenageando os professores, e o presidente Lula falou em criar uma doutrina com professores e alunos latino-americanos para a América do Sul, para que ela seja independente e que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil. O que disse o presidente Lula? A gente quer formar uma doutrina latino-americana com professores latino-americanos, com estudantes latino-americanos, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente e que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. E aí os estudantes berraram, né, e aplaudiram o presidente Lula. Esse recado chega a Trump, professora? A gente tem a fala do Lula sobre isso. Vamos ouvir o Lula falando sobre isso. Cidade de Foz do Iguaçu, da América Latina. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Porque o recado é para ele, não é, professora? Exatamente. No entanto, essa fala isolada, ela não surte efeito, senão ela se soma justamente ao recado que o Brasil está tentando dar de autonomia e soberania. Primeiro, soberania em relação às decisões internas. Então, estou falando do julgamento de Bolsonaro, e isso, claro, não deveria ser motivo para qualquer retaliação econômica. E autonomia no que tange, por exemplo, as relações com países do Oriente, sobretudo China e também Rússia. Aliás, existe, claro, uma pressão do Ocidente, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, para que houvesse uma certa distância da Rússia na medida em que existe a guerra da Ucrânia. Mas muito antes disso, o Brasil pactua no movimento do Sul Global com os BRICS. Ou seja, o que o Lula está querendo dar ali, o recado, se soma a esses movimentos, ou seja, consagra esses movimentos de que o Brasil realmente tem que manter a sua autonomia para negociar com quem quer que seja, bem como a sua soberania interna. Quando ele fala dessas alianças com os países da América do Sul, a gente não pode se esquecer que nós sempre fomos, por muitas décadas, um território de muita influência dos Estados Unidos. Então, isso ao longo, por exemplo, dos governos autoritários aqui na nossa região, no neoliberalismo dos anos 90, e aí quando vira o século, nós tivemos a emergência de governos progressistas em grande parte de nossos países, mas na sequência uma onda de direita conservadora que nos coloca muitas vezes em alinhamento direto com os Estados Unidos, como fez o Bolsonaro, como faz Milei. Então o Lula está tentando evocar um pouco dessa autonomia, ele não está sinalizando para nenhum lado, senão dizer, olha, nós precisamos pensar na nossa região pela região, não como uma região subordinada aos interesses de Estados Unidos e União Europeia.